Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryamtam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, queridos. Boa noite. Hariom. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Maravilha. Boa noite. Ótimo. Que bom. Muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje faremos um workshop de introdução a Vedanta, onde veremos a essência do ensinamento. Iremos entender um pouco sobre o que é Vedanta, para onde esse conhecimento, o que esse conhecimento nos traz, nos ensina, e qual o estilo de vida. Então, na vida, ela nem sempre ela é fácil. Na vida nós temos muitos e muitos desafios. Boa noite, Rose, boa noite. Na vida nós temos muitos desafios, muitos sofrimentos. Nem sempre a vida ela é fácil. Existem muitos desafios internos, emocionais, mentais, de relacionamentos, desafios na nossa vida profissional, na nossa vida, enfim, em várias áreas de nossa vida, financeira, material, e trazer clareza para isso tudo, para como que a gente pode viver uma vida melhor, como a gente pode encontrar uma satisfação em nosso próprio coração e compreender um pouco toda a origem desses sofrimentos em nossa vida. É o objetivo maior de toda essa tradição. Uma tradição que é milenar, que não tem assim uma origem com alguém, com uma pessoa em si. Esse é um conhecimento que foi revelado pelos rishis, que são os sábios do passado, que eles ouviram esse conhecimento. E a partir daí, esse conhecimento foi sendo passado de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, dentro de uma tradição viva que chega até os dias de hoje, de uma forma oral e ininterrupta. Então, esse conhecimento ele vai sendo passado de um para o outro, de um para o outro, e até esse mantra que normalmente nós começamos também em nossas aulas, ele é uma invocação de toda essa tradição, que começa com o próprio divino, que revela esse conhecimento, e esse conhecimento que foi passado de um para o outro, que chegou até Shankaracharya, que é um grande mestre dentro dessa tradição de Vedanta, que resgatou esse conhecimento, e esse conhecimento que continuou e que chegou até os nossos professores, até os nossos mestres, e agora ele está sendo aqui pronunciado e chegando também até você. Então é um mantra no qual a gente invoca toda uma tradição que não está baseado em uma pessoa, e sim num conhecimento, que ele é muito profundo, num conhecimento que ao longo dos tempos vem sendo passado de uma certa forma, dentro de uma metodologia específica que funciona, que traz uma clareza, uma compreensão muito profunda a respeito de nós mesmos. É um conhecimento que
transformou muito a minha vida, mesmo depois de muitos anos. Eu venho de várias tradições, de várias escolas de estudo, de ensino. Toda a minha vida eu dediquei a isso, desde muito novo. E mesmo depois de muitos anos de estudo, quando o Vedanta chegou, ele não anulou, claro, todo o conhecimento que eu obtive, que é também maravilhoso e que eu sigo até hoje, mas Vedanta ele traz uma clareza, um discernimento, como eu não encontrei em nenhuma outra filosofia. Ele traz uma clareza muito grande, de uma forma muito lógica, de uma forma que não fere o nosso intelecto, que não traz uma nova crença sobre a realidade, e sim aponta para algo que já é a minha natureza, algo que eu já sou, que todos vocês já são. Sabe? Ele aponta para uma plenitude que já é a nossa própria natureza. Enquanto em muitos caminhos espirituais existe a ideia de que nós vamos evoluindo, até que a gente chega num ápice e aí a gente alcança, né, uma iluminação, uma perfeição, um estado de completa harmonia e equilíbrio. Isso dentro de Vedanta é apenas uma ideia romântica e que não acontece dessa forma. É só você olhar e pensar, você conhece alguém dessa forma? Sabe? Vedanta, ele não aponta para um topo de uma montanha. Ele aponta para algo que já é a nossa natureza hoje, que não se transforma, que é imutável, que é pleno, que é luz e que já é a natureza de todos os seres. E esse algo é chamado de consciência. Algo que não muda. Claro que a nível de nosso corpo, da nossa mente, do nosso conhecimento, de um equilíbrio, de uma gestão emocional, existe uma evolução. Isso é óbvio, isso é claro. Uma evolução social, uma evolução tecnológica, uma evolução de pensamento, de visão, de clareza. Tudo isso evolui. Mas aquilo que de fato eu sou, ele já é, sempre foi e sempre será. E é isso que Vedanta ele quer revelar, quer que a gente entenda e que a gente acesse isso dentro de nós. E para isso, toda essa tradição, ela traz tanto um estilo de vida, de modo que a gente consiga compreender tanto essa pessoa que nós somos, essa personalidade, compreender o nosso próprio ego, e não apenas recriminar o ego, querer acabar com o ego, matar o ego, todos os problemas é do ego. Não, o ego ele é muito importante. Todo problema é a confusão mental, a nossa identificação do eu como sendo o ego como sendo o eu, enquanto ele na verdade é um instrumento. Sem o ego não é possível a gente viver uma vida aqui individual, se relacionar. Temos que ter um ego maduro, precisamos iluminar o ego. Iluminar o ego é simplesmente o ego entender que ele é apenas o ego. E está tudo certo, e está tudo bem. Então, essa primeira parte de todo o ensinamento, ele é um estilo de vida que é chamado de yoga. E esse estilo de vida, ele não é, esse yoga, né, ele não é apenas a prática de yoga. Inclui, claro, mas tudo na nossa vida pode ser yoga, qualquer prática pode ser yoga. Então não envolve apenas as posturas, os pranayamas, e, enfim, basicamente aquilo que nós vemos em uma aula de yoga, talvez um pouco de meditação. Mas o yoga, ele transcende tudo isso, ele é um estilo de vida que engloba 3 pontos, 3 pilares muito importantes. E esses 3 pontos, eles nos auxiliam a ter essa compreensão desse nosso ego, dessa pessoa que ora nós estamos e que se transforma o tempo inteiro. Então, como eu posso viver uma vida melhor? Como que eu posso compreender aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso? E entender por que eu me sinto de tal forma? Por que às vezes eu me sinto tão mal? Por que certas situações despertam gatilhos que me fazem ir para um local de dor e de sofrimento? Sabe?
Por que eu me sinto dessa forma? Por que isso mexe tanto comigo? Como eu posso lidar com isso? Como eu posso compreender essas emoções e não me identificar tanto com elas? Como que eu posso desenvolver uma capacidade de estar presente em meio às minhas emoções sem ser completamente tomado por elas? Que essa é uma grande questão. Muitas vezes, nós não conseguimos estar na presença de certas emoções e entramos num tipo de desespero quando alguma emoção está presente. Sabe? Quando uma ansiedade vem, quando a raiva vem, quando o medo vem. E eles fazem parte da vida. Fazem parte, eles não vão terminar. Não dá para acabar com eles. Eles fazem parte. E têm o seu papel. A grande questão é quando eu não compreendo e me identifico com eles. E eu me torno ansiedade, eu me torno medo. E não apenas me torno eles, como, quando eles estão presentes, eu crio várias e várias outras camadas em cima. Eu não tenho mais só ansiedade, agora eu tenho a ansiedade e o medo de ficar ansioso e de não conseguir lidar com alguma coisa. E aí uma coisa vai se transformando em várias e várias coisas e a carga vai se tornando muito mais pesada. Não é verdade? Quando a gente tem medo, a gente não tem apenas medo, a gente começa a ficar com medo de ter medo. A gente começa a ficar ansioso também por isso, né? Uma ansiedade do medo de ter medo. E aí a gente começa a empilhar emoções sem saber lidar com elas, porque não é nos ensinado isso nas escolas. A gente não aprende a como gerenciar emoções. As emoções se tornam quase que doenças, sabe? Mas elas fazem parte. E tudo que a gente precisa é aprender a lidar com elas, é acolher essas emoções. Cada emoção, cada sentimento, ele tem uma história. E ele tem uma história que ele quer te contar também. Né? Por que o medo é tão medroso? Por que a ansiedade ela é tão ansiosa? Por que essa raiva é tão raivosa? E quando a gente desenvolve a capacidade de estar presente em meio a essas emoções, a gente começa a não ter mais aquele desespero todo e ok. Você fica, é até engraçado de falar, mas você fica mais tranquilamente ansioso. Porque a ansiedade está presente, mas você consegue começar a observar essa ansiedade sem deixar que ela te tome completamente, sem você se identificar completamente com ela e sem criar outras camadas em cima. Ansiedade em cima de ansiedade, de medo e por aí vai. E aí esses sentimentos, eles começam a te contar uma história. Você começa a observar para ele, quando você desenvolve essa capacidade, e quem nos dá essa capacidade, em boa parte dela, vamos colocar assim, é a meditação. Quando a gente consegue começar a desenvolver uma mente meditativa, uma mente capaz de contemplar, o que acontece? Nesse momento, eu começo a ter um espaço. Eu começo a observar e tentar olhar o que sustenta essas emoções e esses sentimentos. Por trás da raiva, sempre vai ter uma frustração. Algo que não é do jeito que você quer. Algo que não satisfez ali, algo que não está conseguindo satisfazer uma necessidade, um desejo. E dessa não satisfação vem uma frustração, e da frustração vem a raiva. E com a raiva a gente perde a clareza, e sem clareza a gente faz besteira. Nossas escolhas se tornam prejudicadas, porque eu perco a minha clareza. E aí o que acontece? Eu tenho que lidar com o resultado daquela ação, que muitas vezes vai reforçar todo aquele sentimento. Vai vir mais daquilo que eu não quero, vem mais frustração, vem mais raiva. E aí criamos e ficamos presos dentro de padrões que ficam se repetindo em nossa vida, em todas as áreas. Às vezes, situações na vida mudam, as pessoas mudam, o período que estamos vivendo muda, mas aquilo que a gente sente
às vezes, é a mesma coisa. Dentro de relações, dentro de, enfim, tantas relações afetivas, dentro do trabalho profissional. Às vezes, você muda de profissão, muda de relação, mas, no final das contas, as histórias mudam, o enredo muda, mas o sentimento que vem, às vezes, é o mesmo. E para cada um vai ser diferente, cada um vai ter processos de acordo com a sua história, que vai ser como que feridas, que são como que raízes, eu costumo chamar assim, porque são feridas que é como que uma raiz que se ramifica para todas as áreas de nossa vida. E aí nós experienciamos a mesma coisa de novo, de novo, de novo, nas várias áreas. Como, por exemplo, o desrespeito. Às vezes eu tenho uma ferida com relação a isso, em que, na verdade, quando a gente avalia de uma forma mais profunda, a gente não consegue se respeitar, e sem a gente se respeitar, a gente não consegue colocar limites, e sem a gente colocar limites, a gente acaba experienciando do mundo à nossa volta, ele acaba refletindo aquilo que está dentro. E aí, nas nossas relações, nós nos sentimos desrespeitados. Nas relações afetivas, nas amizades, na parte profissional, às vezes não valorizado. Sabe? Às vezes eu não me sinto o suficiente, parece que todo mundo é sempre melhor, parece que o trabalho que o outro faz é sempre melhor, e parece que eu me sinto ali dentro sempre como se eu não fosse tão capaz. Eu não consigo, às vezes, apreciar o meu valor e me sinto menor. E isso me dá raiva, me dá frustração, me dá ansiedade, me dá medo. Então, a gente compreender esse processo é uma grande libertação. Sem a gente conseguir olhar para essas questões, a gente consegue ir até um certo ponto dentro de toda essa jornada do autoconhecimento. Mas ela se torna bloqueada se eu não consigo olhar e lidar com essas questões. Por mais conhecimento intelectual e espiritual que uma pessoa possa ter na vida. Uma pessoa ela pode ter muito conhecimento intelectual, de espiritualidade, dentro de uma área, tem um conhecimento enorme. Mas se ela não consegue lidar, processar essas emoções que não foram processadas devido às nossas feridas, traumas e situações que passamos em nossa vida, esses gatilhos continuam a atuar dentro dela. E às vezes deixa a pessoa ainda mais frustrada, porque ela passa a se sentir como que uma impostora, como se ela realmente, o que eu estou falando, eu não sinto, isso não procede dentro de mim. Mas não é que ela seja dessa forma, mas é que existem questões que ela precisa olhar, entender, reconhecer e processar dentro dela, quebrar a identificação, algo que vai para além de um conhecimento apenas intelectual, porque a nossa relação com a vida é uma relação emocional. A gente se relaciona o tempo todo, a gente experiencia a vida de uma forma emocional. E aí, com o intelecto, a gente busca, a gente tenta entender aquilo que a gente está sentindo, aquilo que está acontecendo. E aí a gente vai racionalizando essas emoções. Mas nós somos seres emocionais e experienciamos a vida de uma forma emocional. Só que se a gente não olha para essas emoções, compreende essas emoções e libera essas emoções, a gente vive pela metade. Porque a gente não consegue, sabe, com plenitude ser quem somos, acolher a pessoa que somos e viver essa pessoa que somos na liberdade de ser quem eu sou. Sabe? Uns vão gostar e outros não. E está tudo certo. Está tudo certo. Assim que é. E está tudo bem. Mas eu vou estar vivendo na minha verdade. E isso é libertador. Não estamos aqui para agradar todo mundo, e sim para ser quem somos. Esse é o nosso propósito maior na vida. Sabe? Qual é o seu propósito? Ser quem você é. E viver essa verdade com maior plenitude, com maior entrega. E somente dessa forma a nossa vida ela começa a ter um significado maior. Ela começa a ser uma vida mais significativa. E você começa a encontrar
uma satisfação em seu próprio coração. Uma satisfação que não vem apenas de você ter algo, de você conquistar algo, de você ter certos status, fama, e sim de você estar ali confortável com a pessoa que você é. E a gente estar confortável com a pessoa que somos, isso não tem preço. Porque tudo aquilo que buscamos na vida, nós buscamos em nome de satisfação, em nome de uma felicidade, em nome do amor. Essa é a busca de todos os seres. A busca de todos. Se você parar agora para pensar e for sincero com você, o que você quer para você e para a sua vida? O que você está buscando? E se você for reduzindo o porquê que você quer aquilo que você quer, no final das contas, você quer estar bem. Você quer estar satisfeito. Você quer ter menos preocupações. Sabe? E às vezes, a gente não consegue ficar bem vendo certas coisas, os filhos tomando certos caminhos na vida, o mundo do jeito que é, enfim, várias questões que não são fáceis. Mas, se você olhar para aquilo que é importante, que é significativo, e perguntar o porquê que eu quero isso, você quer estar nesse local de satisfação, de felicidade, que é também plenitude, que é o amor. A plenitude não é a gente ter tudo, não é você alcançar um estado de perfeição, mas é um estado de satisfação em que você, naquele momento, sente que não te falta nada. Isso é plenitude, não é ter tudo. Mas é você estar naquele local onde você sente que não lhe falta nada, internamente falando. Claro que a vida pode melhorar em muitas coisas, podemos ter mais conforto, enfim, mais conhecimento, mais tudo que a gente possa querer e desejar na vida. Mas não adianta a gente ter todas as coisas se eu estou desconfortável comigo mesmo. Quantas pessoas alcançaram o ápice daquilo que a gente pode considerar de sucesso na vida, às vezes profissional, financeiro, sabe, fama, status, e chega lá, a pessoa está completamente infeliz, ela é internada, ela vai para as drogas, ela tira a sua própria vida. Sabe? Porque o que estamos buscando, de fato, é essa satisfação. E para a gente encontrar essa satisfação, é muito importante a gente compreender, sabe, aquilo que essa pessoa que somos é a primeira parte desse processo. A gente conseguir equilibrar, organizar um pouco a nossa vida externa e internamente. Não 100%, porque isso não tem como. Sabe, essa vida ela é dual e sempre será dual. A não dualidade não é algo que é alcançado, é uma visão. Uma visão que já está presente agora. E dentro dessa manifestação, através dessa visão, a gente conseguir acolher essa dualidade, acolher a impermanência da vida e lidar com ela da melhor forma possível. Sabe? Então, a gente compreender esse processo emocional, ele é muito importante. E daí, também compreender o que eu penso, o que eu acredito sobre a vida, de modo que eu possa, organizando a minha mente, organizar, sabe, a minha vida externa. Porque aquilo que eu experiencio na vida, ela é resultado de minhas escolhas. E minhas escolhas são resultado daquilo que eu penso, que eu acredito sobre a vida, dos meus valores, daquilo que está instalado na minha mente. E aquilo que eu acredito é em parte devido às experiências que nós temos da vida, seja dessa ou de outras. Então eu experiencio certa questão, eu me sinto, por exemplo, rejeitado, independente de ter sido ou não. Mas, de alguma forma, eu me sinto rejeitado, diminuído, e naquele processo emocional, inconscientemente, a mente ela conclui que eu não sou bom o suficiente, que eu não tenho valor.
E a gente carrega isso para o resto da vida, repetindo os padrões em nossas relações, em nosso trabalho, em nossas escolhas. Porque eu tenho um sentimento que não foi processado e desse sentimento geramos conclusões. Assim se instala uma crença em nós. Uma crença, ela se instala de duas formas. Ou num processo em que há uma alta carga emocional, como num trauma, e naquele momento você conclui alguma coisa. Algo que é para te proteger até. Como, por exemplo, homem é tudo igual, homem é desse jeito, ou mulher é sempre desse jeito. Você tem uma dor e você conclui algo, e essa conclusão é como uma forma de proteção. Só que ao mesmo tempo que ela vai te proteger, ela te limita. Ela te impede de você sair daquela bolha e vivenciar outras realidades. Porque é aquilo que você acredita e suas ações vão estar apoiadas nesse lugar. E aí eu passo a fazer minhas escolhas. Eu passo a viver a vida a partir de toda essa programação prévia que está instalada em minha mente. E isso faz com que nossas ações se tornem mais previsíveis. Entende que você pode prever de várias formas, mas é feito a nascente, esses padrões mentais, ele é feito um rio. Então você tem a nascente, a água ela começa a sair, ela começa a brotar e ela começa a escorrer. De tanto ela brotar, essa é a segunda forma de como uma crença é instalada, através da repetição, você ouvindo aquilo de novo, você faz tudo errado, você faz tudo errado, você faz tudo errado, você faz tudo errado, aí você passa a acreditar, eu faço tudo errado. E de tanto, por exemplo, essa água, ela passar, ela ir escorrendo, ela vai abrindo o quê? Como que uma cavidade, ela vai aprofundando, vai abrindo uma vala. E a água vai passando de novo, mais terra vai indo embora. Daqui a pouco, ela cria um caminho. Aquele caminho começa a brotar mais água, essa água começa a ir naquela direção e um padrão se estabelece. Então, aquela água que nem saiu da nascente, ela está como que predestinada a passar por um certo caminho ao longo de seu percurso, antes mesmo dela sair. Isso é um padrão. Então, já temos um molde mental que, diante de uma situação, a gente acaba agindo sempre de uma forma ou de outra forma, devido a esses moldes mentais. E muitas vezes não adianta a gente apenas pegar uma filosofia diferente, porque se aquilo cair no mesmo molde, vai sair a mesma coisa. É igual uma forma de gelo. Não adianta, não importa se você coloca água, se você coloca suco, se você coloca o que for ali dentro, ela vai sair na forma de cubinho, ela vai sair no mesmo formato. Então, essas formas mentais é a forma como olhamos, vemos e acreditamos a vida. E aí, toda essa tradição, ela não é o objetivo dela nos dar novas crenças sobre o que acreditar, o que pensar. Isso é a verdade, acredite nisso. Deixar gravado? Será? Vamos ver. Está gravando. Mas é a gente modificar esses moldes, porque essa tradição ela vai nos ensinar não a ter novas crenças, e sim a questionar aquilo que pensamos e acreditamos sobre a vida. Não é o objetivo ter mais um dogma, mais uma crença, já temos muitas crenças. Mais uma, será que ela faria realmente diferença? Precisamos questionar uma forma da gente passar feito um antivírus na nossa mente, para a gente detectar esses moldes, essa forma no qual eu penso, e aí isso vai impactar o que eu sinto, o que eu escolho, as minhas ações, e as minhas ações vão dar um resultado, que eu acabo lidando com aquele resultado que vem da mesma forma de novo, que vai jogar mais para frente, que volta na forma de experiências, eu lido da mesma forma, e aí nós ficamos repetindo padrões. Isso é karma. Karma é um resultado de ação, não é um castigo. Apenas é o resultado, uma ação, ela
dá um resultado. Se você faz uma coisa, aquilo vai ter uma tendência a ter um certo resultado. Essa ação ela vai interagir com toda uma ordem cósmica e dessa interação vai vir um resultado específico. Apenas ação, fruto da ação. Esses padrões que ficamos repetindo. E para isso precisamos de questionar. Para isso, esse conhecimento, ele quer nos ensinar a pensar de uma nova forma, de uma forma que a gente consiga questionar a nossa vida, as nossas escolhas. Será que aquilo que eu quero para a minha vida está, ou melhor, será que as ações que eu estou realizando hoje, as minhas escolhas, estão alinhadas com aquilo que eu quero para mim, para a minha vida? Às vezes nem questionamos o que queremos. Apenas vamos vivendo, vamos vendo no que dá. E ficamos frustrados, muitas vezes, com o resultado. Então, a gente entender o que queremos, para onde estamos indo, o que é importante e significativo para mim e para a minha vida, e por que isso é importante e significativo. E, a partir daí, eu avaliar, será que as minhas escolhas, as minhas ações estão me levando para esse lugar ou estão me levando para um lugar oposto, numa direção oposta? Então, a gente questionar. E aí, todo esse ensinamento vai nos dando ferramentas para compreender todo esse processo. Para que a gente tenha essa compreensão, essa clareza. Clareza é a palavra. Sabe, se eu tenho clareza de para onde eu estou indo, do que eu preciso, de uma estratégia para chegar lá, se eu tenho uma clareza a respeito do que eu penso, do que eu sinto, do porquê, você tem tudo nas mãos. Sabe? Então, a partir desse questionamento, a gente começa a alinhar nossa vida. Nossa vida começa a se tornar muito melhor, porque você passa a viver uma vida mais eficiente. Agora você tem uma compreensão maior do que você sente, por que você sente. E aí você pode ter uma estratégia para lidar com isso, para lidar com todo esse processo interno. Com a sua mente, a mesma coisa, você entendendo as suas crenças. Por exemplo, mas como que eu vou fazer isso? Um exemplo, por exemplo, relacionamentos. Às vezes a pessoa experiencia certas questões no relacionamento, de novo, a mesma coisa, muda de relacionamento, entra ano, sai ano, muitas coisas mudam, mas o que ela sente dentro dela, às vezes, permanece. Seja qual o sentimento que for. O sentimento, na verdade, é o que a gente tem que olhar quando queremos ver padrões. Sabe? O que eu sinto de novo, e o porquê. E aí, você começar a refletir o que eu acredito sobre relacionamento, o que eu aprendi sobre relacionamento. Você pega e anota. E o que eu sinto? Aí se torna mais real até, né? Quando a gente começa a pensar, qual o meu sentimento, o que eu sinto quando eu penso relacionamento? E aí vai vir um sentimento de peso ou de leveza, e aí você anota isso. Quais são minhas experiências do passado, nos meus vários relacionamentos? O que foi bom, por que terminou? Você vai começar a encontrar padrões aqui. Padrões do que você pensa, do que você sente. E aí você começa a questionar, às vezes, um aprendizado que você teve. Com quem eu aprendi isso? Será que na minha família outras pessoas também vivenciam dessa mesma forma? Às vezes é um padrão que vem de toda uma ancestralidade. Às vezes a sua bisavó sentia daquela forma, tinha certo padrão de relacionamento que passou dentro de um aprendizado para sua avó, que passou para sua mãe, que chegou até você e você está repetindo e talvez vai passar adiante ainda. Entende? Então, todo esse processo, quando a gente começa a questionar, a nos tornarmos mais conscientes, e se tornar consciente significa você se tornar mais protagonista de sua própria vida, e não apenas se colocar num local de vítima
das situações, porque uma vítima não pode fazer nada. Sabe? Se eu me coloco nesse local de protagonista, eu posso fazer alguma coisa. Opa, peraí. Se eu estou identificado com um certo sentimento, se eu estou repetindo um padrão, eu posso ressignificar. Eu posso entender que esse padrão, ele veio de um certo lugar e eu estou repetindo. Eu posso entender o que eu sinto e curar aquilo que eu sinto. Por exemplo, se eu experiencio desrespeito, eu posso começar a avaliar o que é respeito para mim e como que eu, na minha vida, estou me desrespeitando nas minhas escolhas, nos limites que eu coloco, na vida que eu estou vivendo. E aí, quando você passa a se realinhar e a se respeitar, o que a vida traz começa a modificar. Porque senão, a gente se desrespeita o tempo inteiro e queremos que o outro nos respeite. A gente acaba querendo que o outro faça aquilo que não estamos fazendo por nós mesmos. Eu não consigo me apreciar e quero que o outro me aprecie. Isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, você não vai acreditar. Você não vai ter nem mesmo a permissão para conseguir acolher aquilo que está vindo. Porque lá dentro, você acredita que aquilo não é verdade. Então, a gente precisa modificar essas crenças, processar essas emoções, de modo que a mente ganhe clareza, que eu ganhe espaço mental para olhar de uma forma mais profunda para a vida. Então, esse processo, ele é realizado nesse estilo de vida, que é feito por Karma Yoga, que vai nos ajudar a lidar com a nossa reatividade, a compreender esses processos, esses padrões, nossos gostos e aversões, como que eu posso lidar com eles, como que eles governam a minha vida sem que eu tenha consciência sobre isso. E como que eu consigo relativizar um pouco esses gostos e aversões, como que eu consigo entender os caminhos que minha mente toma, de modo que eu encontre uma paz e que minha mente não seja a minha maior inimiga, que ela seja a minha melhor amiga, que você possa se tornar amigo de sua mente. Ok? Então, Karma Yoga, que também inclui você realizar boas escolhas na vida. Como que você realiza boas escolhas na vida? Se alinhando com o Dharma. Dharma, ele é aquilo que sustenta as coisas. Então, aquilo que sustenta algo, num primeiro momento, o que me sustenta? O que sustenta essa pessoa que eu sou? São os valores que eu carrego, os valores que vão moldar as minhas escolhas. O que sustenta uma amizade? Valores. Se tem duas pessoas que se dizem amiga, mas não existe valor de amizade ali, se o papel de amigo não está presente, sendo sustentado por valores de ser amigo, aquela amizade tende ao quê? A ruir, a quebrar, porque não tem a base, aquilo que sustenta. E aí começa a pesar e ela se quebra, se rompe. Porque se você se diz amigo, e você ou o outro o tempo todo, o outro vai embora, um está falando mal do outro, está querendo puxar o tapete do outro, daqui a pouco essa amizade não se sustenta. Então, para uma amizade se sustentar, valores de ser amigo precisam estar presentes. Para um relacionamento afetivo se sustentar, valores precisam estar presentes. Na vida, nós desempenhamos vários e vários papéis. Não somos os papéis, mas desempenhamos vários papéis. E esses papéis são sustentados por valores. Dentro de uma relação de trabalho, valores. Você fazer aquilo que foi combinado. Você buscar, a cada situação, tentar oferecer, contribuir com o seu melhor. Não apenas aquilo que é para mim, mas como que eu posso contribuir para aquela situação com o meu melhor. A cada momento, a cada papel, a cada relacionamento. Vai ser perfeito? Claro que não. Você vai conseguir fazer o seu melhor o tempo todo? Claro que não. Mas, a cada momento, você tenta mirar nesse lugar. Você mira. Você tenta. Esse é o objetivo. E acolhe o resultado, seja ele qual for. Buscando fazer com aquilo que vem, novamente, o seu melhor. Então, dessa forma, a gente alinha nossas ações, que é karma,
com Dharma, com aquilo que são os valores, com aquilo que deve ser feito por cada papel que eu desempenho. Então, o papel de pai, de mãe, existem certas ações que é esperado de um pai ou uma mãe, de uma amizade, de um trabalho, de qualquer relação. Dharma, ele existe em nossas relações. E, em última instância, Dharma é o próprio divino, que sustenta todas as coisas. E aí entra o segundo pilar, que vai nos ajudar a realizar esse trabalho, no qual eu falei até agora, que é Bhakti. Bhakti significa devoção. O divino, dentro dessa tradição, ele não é uma pessoa superpoderosa que está em algum lugar controlando todas as coisas. O divino, na verdade, é essa inteligência cósmica que não é uma pessoa, mas que permeia, que manifesta todo esse universo. Todo esse universo, ele é visto como sendo como que o corpo do divino, como se ele estivesse vestido de todo este universo, em suas mais variadas formas. Essa manifestação que controla o universo através de todas as leis naturais e imutáveis. Essa inteligência que é você, que está em você, que está no universo inteiro e que é inegável. Sabe? Você não tem como negar que existe uma inteligência. O seu corpo, ele funciona de uma forma extremamente inteligente. Seu coração fica batendo sem parar, sem ao mesmo você se esforçar para isso. Você come algo que tem mais açúcar, o seu corpo ele vai entender isso e vai liberar mais ali insulina para poder lidar com aquele excesso de açúcar. Seu pâncreas vai começar a trabalhar de uma forma maior. Se você come mais gordura, vai ter mais bilis. Então, toda a sua digestão, ela funciona de uma forma extremamente inteligente. Você está aqui só para você entender o nível dessa inteligência. Você está respirando. E esse ar que você respira está sendo ali, está passando, né, por todo o seu aparato respiratório, está aí lá nos seus alvéolos, está realizando uma troca gasosa. Esse oxigênio está indo para o seu sangue. E esse sangue que foi formado ali devido aos vários nutrientes que você se alimentou, que foi processado pelo seu organismo. E esse sangue vai levar esse oxigênio para as células, que vai produzir lá nas mitocôndrias energia, ATP. E essa energia que vai ser distribuída, que vai até o seu cérebro, vai estar te permitindo estar aqui agora pensando, raciocinando, compreendendo, ou tentando pelo menos, entender aquilo que estamos falando nesse momento. Então, é inegável que existe uma inteligência que processa tudo isso. Não é algo que acontece ao acaso e com uma pessoa só. É uma inteligência que governa dentro de uma ordem. Existe uma ordem funcionando em nosso corpo, em nossa fisiologia. Ela funciona de uma determinada forma. E quando a gente atropela essa ordem, esse corpo sofre. Se você começa a botar mais gordura do que esse corpo suporta, essa gordura começa a se armazenar no seu corpo, nas suas artérias. Daqui a pouco o sangue não passa mais e você tem ali um grande problema, você infarta. Sabe? Existe uma ordem, uma inteligência que governa todas as coisas. O seu corpo, a sua fisiologia, as suas emoções. Existe uma ordem, por mais que muitas vezes pareça um caos o nosso emocional, mas existe dentro de uma ordem. E uma ordem significa que tudo aquilo que acontece tem um porquê, que nada acontece do nada, nada vem do nada só vem o nada. Tudo aquilo que acontece tem um porquê, tem uma causa. Nada vem do nada. Então, essa inteligência que opera no seu corpo,
no seu emocional, na sua mente, que é a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar, de questionar, de discernir, de pensar a vida, e não apenas engolir filosofias, crenças, dogmas, goela abaixo. É a mesma inteligência que governa o universo que está à nossa volta. Incrível! Essa mesma inteligência que mantém nosso planeta girando numa determinada velocidade há milhares e milhares de anos e não se atrasa. O planeta girando ali em torno de si mesmo, em torno do Sol, e numa tal inclinação, e com com toda essa inteligência que governa todo o planeta, desde a Terra, das plantas, da época de cada coisa, das marés, a Lua, a relação da Lua com as águas, com as enchentes e vazantes das marés, de como todo esse planeta ele funciona dentro de um equilíbrio, de uma harmonia, dentro de uma forma inteligente. É incrível. E como que cada ordem que governa as águas, o ar, os animais, as plantas, funciona debaixo de uma ordem maior, todas elas integradas numa grande ordem, todas elas conversando, se comunicando. É ou não é uma coisa incrível? A gente não percebe, mas é incrível. É incrível. É uma inteligência que permeia todas as coisas. E é através dessa inteligência, através de todas as leis naturais e imutáveis, leis da química, as leis da física, leis da gravidade, as leis do som, todas as leis que você pode conceber e muitas dos quais não conseguimos conceber, leis energéticas, espirituais, todas essas leis, na verdade, são o próprio divino. Essa inteligência que a tudo governa, que governa através de todas essas leis, e não como uma pessoa superpoderosa, com gosto e aversão, eu gosto disso, não gosto daquilo, você vai para o céu, você vai para o inferno. Essa, pelo menos, é a visão dentro dessa tradição. Todas essas deidades que vocês conseguem ver aqui atrás, tem Ganesha, tem Shiva, tem Durga, tem várias deidades. Todas elas não são seres que estão em algum lugar, fazendo alguma coisa. Na verdade, todas elas são aspectos do mesmo divino. Assim como nós temos vários papéis, que falamos ainda há pouco, você é uma pessoa só, mas você pode ser pai, filho, amigo, irmão, tio, prima, avô, avó, empregado, empregador, professor, milhares de papéis, centenas de papéis que você desempenha, mas todos esses papéis, na verdade, são papéis desempenhados por você, não são pessoas diferentes. Quem é você? O avô, o filho, o pai, o tio, o irmão? Ora essa, quem é você? Não, você é todos e não é nenhum. Você se manifesta através de todos os papéis, mas aquilo que você é transcende os papéis. Você é o sujeito por trás de todos esses papéis. E assim, essa é a visão do divino, que é chamado de Ishvara, dentro dessa tradição. Ishvara significa, vem de uma raiz verbal, ish, que é aquele que tudo governa, que tudo controla. Não como uma pessoa, mas essa inteligência cósmica que governa tudo através de todas essas leis. E a gente poder contemplar essa ordem cósmica e saber que estamos inseridos nessa ordem, a gente contemplar um todo do qual não estamos separados, nem fisicamente estamos separados desse todo. Você não tem como viver fisicamente fora desse universo. Fisicamente, não dá para você viver fora desse universo físico, porque você faz parte dele, você é um com ele. Não existe você e a natureza, nós somos a natureza. E a gente contemplar isso é bhakti, é devoção. Não é apenas uma devoção religiosa, essa também, tá? Cada um vai ter uma forma que mais se identifica, mas através de todas as formas, a nossa busca é ver aquilo que está por trás delas, é ver essa inteligência pura que está por trás de todas as formas. E através da tradição védica, através de todas essas deidades, na verdade, o nosso objetivo é ver o um por trás de todas elas e poder se dar ao luxo de se relacionar com aquele aspecto do divino que você necessitar ou que você mais se identificar, sabendo que todos são o mesmo, não são vários.
Então, se você está com os caminhos bloqueados, você precisa ali estar mentalmente, emocionalmente, a sua vida, o seu profissional, as coisas não andam, você pode ali invocar o divino na forma de Ganesha. Não que Ganesha é algum ser que está em algum lugar. Claro que existe uma energia, uma egrégora espiritual relacionada a Ganesha, criada por toda a mentalização, por todas as orações de todas as pessoas ao longo de milhares e milhares de anos. Mas a essência, você está invocando o mesmo divino naquele aspecto, de modo que eu possa ter essa bênção de conseguir ter o conhecimento, o discernimento, a força, a coragem de ir além dos obstáculos. Não é que eles vão sumir da sua frente, mas que eu possa ter essa clareza, essa força de ir além deles. Porque muitas vezes nós queremos muitas coisas na vida, mas não queremos pagar o preço. Eu quero que tudo aconteça como mágica. Que Deus desça, venha na minha frente, me abençoe e tudo se torne do jeito que eu quero. Sem que você faça a sua parte. Você quer ter mais saúde, mas não quer se exercitar, não quer dormir mais cedo, você não quer se alimentar melhor, você não quer ter uma vida mais regrada. Só que você quer ter saúde. Ó Deus, por favor, me dê uma saúde melhor. Você fazendo um monte de coisas ao contrário, você não vai ter essa saúde melhor. Não é que Deus não quer te dar essa saúde melhor. Você que tem que parar de fazer besteira e se alinhar e pagar o preço daquilo que você quer. Seja aquilo que for na sua vida. Qualquer coisa. Eu queria tanto aprender a tocar um instrumento, mas você não pega o instrumento e não toca. Você quer que o conhecimento faça um download e você acorde sabendo. Não vai acontecer. A nossa oração é, Ishvara, que eu tenha paciência. Me dê paciência, me dê dedicação, que eu possa ali treinar um pouco por dia, que eu possa ver o porquê que eu quero aquilo e que isso me motive, que isso me leve adiante, que eu desbloqueie o que dentro de mim não me permite ali me dedicar um pouquinho a cada dia. Essa é a minha oração. Não adianta eu só querer aprender se eu não pego o instrumento para treinar. Não vai acontecer do nada. Faz sentido para vocês? Está dando para acompanhar? Até aqui? Sei que é muita informação, estou falando a beça hoje. Mas está dando para acompanhar? Está fazendo sentido para vocês? Maravilha, que bom. Ótimo. Maravilha, que bom. Então, esse é o processo. E quando a gente consegue apreciar isso, sabe? Isso é devoção. Quando a gente consegue abrir mão, muitas vezes, de um desejo momentâneo que eu tenho na minha vida, em nome do Dharma, que, em última instância, é o divino. O Dharma é aquilo que sustenta alguma coisa. Que são meus valores pessoais, os valores de cada papel que eu desempenho, os valores universais, e, em última instância, é o divino que sustenta todas as coisas. Todas as leis. Logo, quando eu passo a alinhar a minha ação, buscando me alinhar com o Dharma e fazer o meu melhor, contribuir com o meu melhor, com essa visão de que tudo aquilo que eu estou fazendo está indo na direção do próprio divino, que é esse todo. Tudo aquilo que eu faço ao universo, estou fazendo para comigo mesmo também. Estou fazendo para com o divino e para com o divino que está no coração de todos os seres e que é a minha própria natureza. Tudo aquilo que fazemos com a terra, estamos fazendo com a gente mesmos. Como lidamos com a natureza, com os animais. Sabe? E aqui entra novamente, muitas vezes nós queremos algo, mas não queremos pagar o preço, queremos mágica. Ou, devido à nossa falta de clareza, às vezes a gente quer alguma coisa e quer mesmo, sabe? Mas as nossas ações estão nos levando para o lado oposto, sem que a gente saiba, porque às vezes não tem clareza. Quem aqui, por exemplo, quer ver, por exemplo,
não quer que a natureza seja destruída, não quer que a natureza seja queimada. Quem aqui não quer que o clima, que o tempo continue, né, a ter um efeito estufa cada vez maior? Sabe, eu creio que todo mundo está aqui, vai ter um mínimo de preocupação, e no seu coração, queira isso. Cara, eu quero preservar a natureza, eu não quero que tudo seja destruído. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que ou já teve ou tem algum animal de estimação e que ama ele, e que muitas vezes é ali alguém da família. Nós temos, e para a gente é alguém ali da nossa família, que interage, que é senciente. E a gente quer proteger, a gente não quer ver ele mal, sofrendo, com dor. Sabe? Mas muitas vezes as nossas ações nos levam para uma direção oposta. Simplesmente, por exemplo, quando eu me alimento com carnes, que a produção vai gastar a maior parte da nossa água potável, a emissão das fezes é o que vai gerar maior efeito estufa e vai aquecer o planeta, vai contribuir para derreter as geleiras e ter alagamentos e ter, como a gente vê, o nosso clima cada vez mais instável, com desastres naturais. A produção vai ter que gerar o quê? Devastação, queimadas para virar pasto, ou devastar tudo para fazer uma monocultura de algum alimento, como soja, em que a maior parte é para a ração, para alimentar o animal, para a gente comer o animal, que vai estar vivendo uma vida em completo sofrimento, uma grande escravidão para com os animais. E às vezes não é isso que a gente quer no nosso coração. Sabe? A gente olha para o nosso animal, a gente não quer ver ele sofrendo, a gente sabe que ele sente medo, que ele sente dor. Só que muitas vezes a gente não para questionar. E nossas ações nos levam para a direção oposta daquilo que a gente quer ir, daquilo que acreditamos. Mas muitas vezes até ganhamos consciência disso, mas eu não quero pagar o preço. Sabe? A gente quer alguma coisa, mas eu não quero me alimentar de uma forma diferente. Eu não quero abrir mão de algo que eu acho, não, isso aqui eu não consigo. Sabe? E com isso toda a nossa vida se embola, porque isso é uma única coisa. Agora imagina quantas coisas na sua vida são da mesma forma, que você acredita em algo, você quer algo, mas não há essa força para você pagar o preço por aquilo e viver a sua verdade de uma forma plena e descobrir novas formas de você viver com mais harmonia, com mais equilíbrio, uma forma que você consiga encontrar uma paz mais profunda no seu coração e viver de uma forma melhor, onde você possa experienciar satisfação e amor, que é, na verdade, o que buscamos por trás de tudo aquilo que fazemos. Sabe? Então, esse processo todo, ele é o estilo de vida que vai nos ajudar a lidar com todas essas questões. Somente Bhakti, a gente apreciar algo que é maior do que nós mesmos, é capaz de nos ajudar a lidar com o nosso próprio ego. Porque o nosso ego, ele adora disciplina. Ah, mas, nossa, você medita 15 minutos, eu medito pelo menos 2 horas, né? Então, quanto mais disciplina a gente faz, mais o ego, ele sai de um lugar e vai para outro lugar. É difícil a gente lidar com ele, a gente se identificar, ele infla. Somente Bhakti, somente a devoção, a apreciação de algo que é maior do que nós mesmos, algo no qual nós estamos inseridos. E quando a gente consegue apreciar essa ordem cósmica, isso é devoção. Você apreciar o divino na forma que você desejar, naquilo que te inspire. O divino tem todas as formas, não tem apenas uma única forma. Muitas vezes a gente limita Deus a uma forma, como se ele fosse só aquilo, não pudesse ser mais nada. Só que essa limitação está só na nossa cabeça. O divino tem todas as formas, nenhuma delas pode limitar, porque ele está além de todas elas. Você quer ver o divino na forma de Ganesha? Ótimo. Na forma de Krishna? Maravilhoso. É Cristo? Ótimo.
É Buda. Ok. Se é isso que te inspira, se é isso que te toca, se é isso que faz você ter fé no seu coração e viver uma vida melhor, ótimo. Deus tem todas as formas. E você pode apreciá-lo através de qualquer uma. É feito, por exemplo, o ouro e as várias formas que o ouro pode se tornar. Você pode ter ouro na forma de pulseira, de anel, de brinco, de cordão, a forma de uma estátua, na forma de qualquer coisa. Mas você pode olhar para a forma e achar que o ouro é a forma, ou você pode ver aquilo que está por trás da forma. E você saber que por trás de todas elas existe o mesmo ouro. É o mesmo ouro. Não são vários. Se você olha para a forma, você vê multiplicidade. Se você olha para a essência, nesse caso o ouro, você vê o mesmo ouro. Você vê não dualidade. É uma visão. Conseguem entender? A Adwaita, não dualidade, não é uma coisa que a gente alcança. É uma visão. É uma visão na vida, daquilo que já está presente. Por trás de todas as formas. Então, Bhakti é esse outro pilar, muito importante. E, enfim, Bhakti, a gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre Bhakti. Bhakti é algo realmente incrível e muda completamente a nossa vida. Eu, durante muito tempo, no início da minha jornada, eu não tinha uma afinidade muito grande com o altar, com certas ritualísticas. Não tinha, eu achava que todo o processo era mental, não precisava disso. Né? O divino está no nosso coração, para quê? Mas, devido aos estudos, a toda a minha formação, o meu aprendizado, dentro, enfim, de várias linhas, precisava passar por isso de alguma forma, né? E aí eu comecei a fazer o altar, a interagir com o altar. Nossa, e aquilo começa a trazer uma transformação interna tão grande que você fala, uau, caramba! Porque um altar, ele desperta algo em você que a sua cozinha não desperta, que o armário não desperta, que nenhum objeto desperta. Você passa pelo altar, você se lembra do divino, você se lembra do ensinamento, você se lembra de Dharma, você se lembra de tudo aquilo que você está estudando e aprendendo. É algo incrível, sabe? E você traz ali uma visão. É claro que o divino não está ali naquela forma. Tem Ganesha aqui de madeira, claro que Ganesha não está dentro dessa madeira. Está também, porque o divino está em tudo. Mas não é ali especificamente. Oh, Deus, você está aqui nessa forma. Não. É apenas um lembrete para, através daquilo, você olhar para algo que é maior, algo que transcende todas as formas e que, na verdade, é a sua própria natureza também. A natureza do universo é a natureza do divino, que é apenas uma. E aí você começa a se relacionar. E é incrível, você começa a ouvir as histórias sobre devoção e aquilo te inspira a você viver uma vida melhor, a você conseguir lidar melhor com as situações que não são do jeito que você quer e que não temos como controlar. Eu posso tentar lidar de uma forma diferente, mas não dá para eu controlar todas as situações. Muitas delas vão acontecer do jeito que você quer e outras não vão. E não adianta a gente querer encontrar felicidade, achando que felicidade vai ser eu conseguir controlar tudo para tudo ser do jeito que eu quero e aí sim eu poder ser feliz. Desse jeito você só vai ter ansiedade, você vai ter travamento de dente e querer controlar tudo e criar um inferno na sua própria vida, porque não é assim que você vai encontrar um relaxamento, uma felicidade, um bem-estar, uma satisfação. Então, Bhakti ele é essencial, né? Então, nesse caminho, temos essa apreciação e por isso que, dentro de todo o estudo de Vedanta, ele está associado à nossa comunidade védica, que temos só a comunidade, que ali nós fazemos estudos de mantras, meditação, buscamos trazer elementos dessa tradição, desse caminho, desse estilo de vida, né, os rituais, as celebrações, que tudo isso vai evocando dentro de nós essas energias e fazendo com que a gente consiga ali se conectar com elas. E o terceiro pilar é a meditação, dhyana. A meditação é algo que é igualmente fundamental. A gente desenvolver uma mente meditativa através de várias formas. Eu não consigo meditar, minha mente é muito agitada. Olha, tudo é método. Você não vai meditar, não é você sentar, fechar o olho e não pensar em nada.
Existe um processo de apreciação, de contemplação, existe um passo a passo, existe um caminho que faz com que você desenvolva uma mente capaz de meditar, como qualquer coisa que você desenvolve na sua vida. Você aprender uma profissão, um novo conhecimento, estudar uma língua, você aprender um instrumento, tudo você tem um método, um passo a passo, você não está lá, tenta um dia falar inglês, no outro dia você acorda, está lá, super fluente. Não acontece assim. Você vai ter que estudar, treinar, entender a língua, vai praticar, e você fazendo isso por um tempo, você vai se tornar fluente. A meditação é a mesma coisa. É uma habilidade nova que a gente desenvolve. A capacidade da mente meditar. Da mente capaz de contemplar. E sair apenas desse estado racional e analítico, que é muito importante, mas ela passar por um estado, você conseguir também virar essa chave e tornar a mente contemplativa quando você desejar. Uma mente capaz de apreciar, de contemplar, igual você contempla a natureza. Você está apenas ali, contemplando a lua, presente. Você não está querendo mudar a lua. Você está ali, apreciando a lua tal como ela é. E é essa capacidade que a gente traz para dentro, para a gente observar a nossa mente, nosso emocional, e conseguir, em meio a todo esse turbilhão de pensamentos, acalmar a mente. Porque a mente ela funciona por associação. É a forma como a mente funciona. Vem um pensamento, esse pensamento conecta com alguma outra coisa. Na sua memória, ela faz uma associação e aí você vai para outro lugar. Dali, vai para outro, para outro, para outro. E vai assim, de associação em associação, de galho em galho. Por isso que a mente, na tradição védica, é associada também a um macaco. Né? Porque o macaco está lá pulando de galho em galho, de galho em galho. E assim o pensamento ele vai se desenvolvendo. O raciocínio ele vai se desenvolvendo por associação. Quanto mais a gente consegue associar algo, maior memória a gente tem, maior rapidez no raciocínio a gente tem. Só que eu consegui também parar essa associação quando eu desejar, através de uma contemplação, isso vai me ajudar a acalmar um pouco a minha mente, a ganhar um pouco de clareza, quando eu desejar. O que significa você contemplar o pensamento? Não é você querer parar de pensar, mas você começar a contemplar o pensamento e deixar ele ir, sem se agarrar a ele, sem pegar carona com ele e ficar indo de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho. Vem qualquer ideia e você observa ela, naquele momento da meditação, sem julgamento, sem trazer, eu sou o pior dos seres, olha o que eu estou pensando. Não, é você descobrir que você é o sujeito que está por trás dos pensamentos, que você não é o seu pensamento, sua mente é um instrumento para que o eu possa se manifestar. Um belíssimo, mais sofisticado de todos os instrumentos que a gente conhece. Mas não sou eu, é um instrumento. E que eu possa utilizar bem esse instrumento e não me confundir com ele. E aí você passa a contemplar os pensamentos. E ele vem, aí daqui a pouco você se agarra nele, já está indo embora, o que você faz? Com gentileza, você traz a mente de volta para o corpo, para a sua respiração, para o estado de presença. E você vai trabalhando isso, um pouquinho por dia. E quando você vê, você já está ali com mais presença, você está menos reativo. Entre um gatilho que é ativado em você e a sua ação, você começa a ter um espaço onde você pode ter escolhas, onde você pode escolher fazer diferente. E não apenas repetir os padrões de novo, dentro de um automático, de uma forma reativa. Então a meditação vai nos dando isso. E existem vários tipos de meditação. Nós praticamos tanto a meditação dessa forma, como a meditação na forma de respiração, porque a respiração, ela ativa nosso prana, nossa energia, e ativando esse nosso processo energético, a gente consegue processar emoções. Nossa mente, nosso emocional está muito associado à nossa respiração. Quando a gente controla a respiração, eu consigo controlar a mente e, através da respiração, a processar emoções que não foram processadas. Ela é algo muito poderoso. Então,
Por exemplo, quando você está ansioso, você tem um tipo de respiração. Quando você está tranquilo, você tem outro tipo. Você não está, ai, como eu estou ansioso. Não, a respiração ela fica de outro jeito. Quando você está aliviado, ai, você está em paz, você tem outra respiração natural. Existe uma conexão neural. Então, quando a gente modifica a nossa respiração, a gente consegue modificar também o nosso estado mental. Através da prática de mantra, de japa, nós também damos um pensamento para a mente. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Então, você passa a saber qual é seu próximo pensamento, que é Om Namah Shivaya. E aí você traz o quê? O divino na sua mente, você passa a apreciar o divino naquela forma e vai repetindo o mantra. E através do mantra você vai apreciando o significado daquele mantra, você vai trazendo o divino na sua mente. E aí sua mente ela começa a entrar num estado de foco, de concentração. E do estado de concentração, pouco a pouco você vai começando a acessar um estado meditativo. Porque a meditação não é uma prática, ela é um estado. É igual o sono. O sono não é uma prática. Você pode ter práticas para você dormir e entrar naquele estado de sono. A meditação é a mesma coisa. Ela é um estado diferente da mente que a gente entra, num estado de meditação. Não é um estado que você quer parar de pensar. Nesse estado, os pensamentos estão mais calmos. Mas não porque você quer parar de pensar, mas porque você foi para um outro local, para um outro estado, tal quando você dorme, vai para o sono profundo ou você entra num estado de sonhos. São estados diferentes. Então, sua mente entra num novo estado. E através de todas essas práticas, a gente vai levando, entendendo como entrar nesse estado meditativo e cultivando uma mente meditativa, que é aquela que é capaz de meditar. E nesse estado meditativo, você consegue estar ali presente, em você, consigo mesmo, com o divino na sua mente, sabe? E você, com esse estado, é capaz de contemplar suas emoções, sua mente com maior clareza, a lidar com eles com maior clareza, a ter maior discernimento sobre as questões da sua vida, sobre aquilo que você quer. Sua mente se torna menos manipulável pelo sistema externo, porque você não engole mais tudo que chega até você. Tudo chega, você é capaz de discernir, de questionar, de pensar, mas será? Então você deixa de ser tão manipulável, sua mente não se torna mais tão manipulável quando a gente não tem essa capacidade de questionar, de discernir, de meditar, de olhar para a vida de uma forma diferente. E aí sim você começa a ter maior liberdade de fazer escolhas, de se alinhar, sabe? De pagar o preço daquilo que você quer, daquilo que você acredita, de viver a sua verdade, de ser mais autêntico e de viver nessa liberdade de ser quem você é, sem mais se deixar manipular também pelas pessoas à sua volta. Às vezes você não é quem você é, porque o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que as pessoas vão falar, e que se dane o que elas falarem, é problema delas. Certo? Você vai deixar de ser quem você é, de viver a sua verdade por medo do que o outro, sabe? Isso é porque a gente está buscando aceitação, apreciação, e não estamos nos conectados, não estamos conectados ali com a nossa verdade, não estamos ali apreciando quem somos, porque existem muitas feridas de rejeição, e eu quero ser aceito, eu acredito que se eu não fizer tal coisa, eu não vou ser aceito, se eu não sou aceito, eu não vou receber amor, nem afeto, que eu espero e que eu quero tanto na minha vida. Mas a gente busca as coisas no lugar errado. Eu tenho que encontrar isso dentro de mim, encontrar essas crenças, removê-las, processar essas emoções, e aí sim poder viver nessa liberdade de ser quem eu sou. Não como o outro é, ou como o outro quer que eu seja, mas nessa verdade, claro, alinhado com o Dharma. Não é também viver de qualquer jeito, fazendo o que quer. Né? Você até pode, mas tem que lidar com as consequências. Entendem? E com todo esse processo, nós vamos lidando com todo esse estilo de vida, isso vai nos dando uma maturidade, uma capacidade de gerenciar melhor a nossa mente, a nossa vida, nossas escolhas, nossas emoções,
a ter um alinhamento maior com o Dharma e viver, de fato, esse estilo de vida. Não é uma imposição, certo? E daí, chega um momento que a gente passa a questionar de uma forma mais profunda. Mas quem, de fato, eu sou? Porque, por mais que a gente alinhe tudo isso, por mais que a vida se torne muito melhor, por mais que a gente encontre uma satisfação muito melhor na vida, enquanto estamos focados apenas nesse processo, é como se ainda a gente sentisse ainda, sabe? Como se faltasse alguma coisa. Como se no meu coração ainda tivesse um certo vazio. Todo mundo que está aqui hoje, não é, a maior parte pelo menos, não é a primeira vez que está buscando um autoconhecimento. Quantos caminhos você já trilhou? Quanto conhecimento você já adquiriu? Toda uma bagagem, toda uma jornada. Mas você ainda está buscando. Se estamos buscando algo, é porque ainda não encontramos. Algo que me traga essa satisfação maior. Ainda existe ali algo a mais que eu quero, que eu busco na minha vida. Não é verdade? Se todo mundo já estivesse se sentindo pleno, não estaria buscando. E às vezes a gente fala, até cheio de orgulho, né? Eu sou um eterno buscador. Que triste isso, né? Nós temos que ser encontradores também. Não posso ficar buscando a vida inteira, eu tenho que encontrar algo. E nesse momento em que a gente ganha uma maturidade, a mente está mais afiada, Vedanta ele entra. Porque a gente começa a questionar quem de fato eu sou por trás de tudo isso. Quem é esse sujeito que tem várias crenças, várias identificações, que tem um corpo, que tem uma mente que funciona de tal forma, com certos padrões que estamos tentando lidar, com certas crenças, com certos papéis que desempenha na vida. Mas quem é esse sujeito que está por trás de tudo isso? Aí começa uma busca mais profunda. Uma busca, de fato, aonde se encontra essa felicidade, essa satisfação. Porque ainda que a gente melhore tudo isso, a gente ainda continua de novo em um sofrimento. A gente continua ali vivenciando um sofrimento. E passamos a buscar, a questionar de uma forma mais profunda sobre qual é a causa desse sofrimento. Quem de fato eu sou? Por trás de tudo isso. E aí entra o quarto pilar de toda essa tradição, que é o conhecimento, que é uma clareza a respeito de quem é esse sujeito. Esse sujeito que está por trás da mente que muda o tempo inteiro. Esse que está por trás das emoções que se transformam o tempo inteiro. Quem é esse que está por trás de todos os papéis que nos identificamos como professor, como aluno, como mãe, como filho, como seja lá o papel que você tenha na sua vida? Quem é esse que está por trás de tudo isso? Quem é essa pessoa essencial? E aí nessa busca, Vedanta, ele vai falar que, na verdade, essa plenitude que estamos buscando através desse entendimento emocional, da transformação de nossas crenças, da compreensão dessa pessoa que eu sou, de viver uma vida de Dharma, que tudo isso é muito importante, mas que essa satisfação que muitas vezes estamos colocando em alguma coisa, seja em algo externo, numa relação, numa conquista, numa realização, num certo, quando eu tiver tal coisa, quando eu conseguir tal coisa, a gente coloca a nossa felicidade em um monte de coisas, e claro, a gente experiencia uma certa satisfação, só que com prazo de validade. Daqui a pouco, aquela situação que a gente conquistou, aquele status, aquilo não é mais suficiente para nos manter naquele estado de satisfação. E aí eu já quero outra coisa. E aí eu consigo uma outra coisa, eu quero outra coisa, e não tem fim. Porque eu sempre vou projetando, mas quando tal coisa, não, mas agora quando eu conseguir tal coisa, aí sim. Só que esse aí sim nunca chega. E aí o conhecimento, ele vai
apontar para algo que já é a nossa natureza e que estamos buscando fora porque não sabemos que é aquilo que eu sou. Porque muitas vezes a gente fala, não, a felicidade está dentro de você. Ok, mas está dentro de mim aonde? Será que está no meu corpo, nos meus ossos? Será? Esse corpo muda o tempo inteiro. Ele está fadado à decadência em algum momento da vida. Ele vai doer, ele não vai mais estar funcionando tão bem. E cadê a felicidade? Não está no sangue, nos nervos? Não está nesse corpo, que muda o tempo todo e está fadado à morte do corpo, não daquilo que eu sou. Agora, será que essa felicidade ela está no meu emocional, no meu sentimento? Ora essa, se o corpo muda a emoção, então nem se fala, né? Vê se acorda super bem, que a vida é linda, maravilhosa, daqui a pouco é tudo, meu Deus, um caos, você está lá com aquela nuvem negra na cabeça, com raio, trovão e irritado. Como é que nós conseguimos controlar e manter uma emoção o tempo inteiro? Você já viu alguém? Você já conseguiu isso alguma vez? Então, a felicidade não pode ser um sentimento. Porque não dá para a gente manter um sentimento o tempo todo. Ele muda o tempo inteiro. Não é verdade? E às vezes a gente tem uma ideia romântica de que em algum momento eu vou alcançar essa plenitude, eu vou estar ali num estado de amor e compaixão o tempo inteiro. Não vai acontecer. Porque as emoções são duais e vivemos num plano que é dual. E assim que é. Assim que é. A mente, a mesma coisa. Ora você acredita numa coisa, ora você tem convicção de que você quer uma coisa, aquele caminho, aí no dia seguinte você acorda, já está na dúvida. Mas será que era mesmo isso? Será que é realmente esse caminho que eu quero? Né? E no outro dia você está lá e escorrem lágrimas e você agradecendo, meu Deus, eu encontrei. Aí passa alguns dias, você já está em dúvida, o coração, a mente até quer outra coisa. Daqui a pouco aquilo que você queria tanto já nem se lembra mais, já está em uma outra coisa. Muda o tempo inteiro. Não pode ser um pensamento. Mas se não está no corpo, não é emoção, no pensamento, onde é que está essa felicidade? Só resta uma coisa, ela é minha natureza e eu não sei. Porque eu experiencio. Isso é inegável. Vez ou outra, a gente experiencia uma plenitude, um amor. Espero que todo mundo já tenha conseguido experienciar, pelo menos alguma vez em sua vida, um estado de amor. E quando você está nesse estado de amor, seja no meio da natureza, seja vendo seu filho nascer, seja casando, enfim, se relacionando, se apaixonando, sei lá, no que for, que evoque em você esse amor, esse eu satisfeito. Quando você está nesse estado, você não sente que te falta nada. Tente se lembrar de algum estado em que você estava em amor, seja da forma que for. Naquele momento, você não se sente carente de nada. Não mudou nada na sua vida, você pode estar lá enrolado, cheio de conta para pagar, mas se você consegue acessar esse lugar, naquele momento, você não se sente carente de nada. E a gente só pode buscar e desejar alguma coisa que a gente conheça. Como é que você deseja comer, sei lá, um sabor que você nunca experimentou na vida? Você não consegue nem conceber, nem sabe que existe. Não dá para você desejar. Ah, vou para um lugar que eu não conheço, que não existe. Não dá para você desejar. Você pode sim, com tudo aquilo que você conhece, criar um lugar. Ah, eu queria tanto ir para um lugar, eu não conheço esse lugar, mas um lugar que fosse assim, assim, assado. Ok, você pegou várias coisas que você conhece e inventou um. E quer ir para esse lugar, quer namorar com uma pessoa que você inventou também na sua cabeça, quer ter uma vida que você... Enfim, mas você só é capaz de desejar alguma coisa, elementos que você conheça de uma certa forma. Porque senão, se não existe, como é que você deseja algo que não existe? Sabe? Da mesma forma, a gente só pode desejar a plenitude e a felicidade porque de alguma forma a gente acessa ela em vários momentos na vida. E a gente fica buscando aquela sensação de novo. Eu quero ir para aquele lugar.
Só que a gente projeta isso externamente. Para eu ir para aquele lugar, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter tal coisa, para aí as pessoas me respeitarem, me reconhecerem. E a gente coloca tantas coisas que eu tenho que fazer, que eu acabo não acessando esse lugar. E mesmo quando eu conquisto, eu tenho uma felicidade, é claro, é importante, mas aquele sentimento não se sustenta. Porque a felicidade e o amor, mais do que um sentimento, é uma compreensão. É uma compreensão. E Vedanta, esse conhecimento, ele vai apontar para isso, sobre qual é essa natureza. O que é isso? Que natureza é essa? E essa natureza, ela é Chaitanya, que é consciência. O eu, ele não é uma experiência. Qualquer experiência, ela só é possível porque existe consciência. Consciência que revela as experiências. Quando eu estou com raiva, existe raiva e uma consciência de raiva. Tristeza e uma consciência que tristeza está presente. Porque se eu não tenho consciência da tristeza, de alguma forma ela não está presente para mim naquele momento. Ela não existe. Pelo menos na minha percepção naquele momento. Ela pode estar lá, te atuando, influenciando. Mas se não há uma consciência, não há experiência. Quando você dorme, a sua consciência desse mundo material dorme. Pode estar acontecendo várias coisas e você não está vendo nada. Claro, a nível inconsciente, você vai estar ali registrando tudo, mas você não é consciente de tudo que está acontecendo. Você se torna consciente de um mundo sutil, criado pela sua mente. Um mundo de sonhos. Ou um mundo sutil que você acessa através de uma projeção astral. Enfim, aí já é outra história. Mas você não tem mais consciência de algo, mas a consciência ela permanece. E quando você vai para o sono profundo, que mente, nem ego, nem nada está presente, quando você sai daquele estado, você é capaz de falar, nossa, eu estava dormindo profundamente, estava tão bem. Né? Existe uma felicidade no sono profundo. E por isso que pessoas que estão por muitos problemas querem dormir. Porque ali ela acessa um local em que existe uma certa satisfação e ela não precisa lidar com várias questões da vida. Mas a consciência está presente em todo momento. Quer você esteja acordado, com consciência de todo o universo material, quer você durma, todo o universo material dorme, e aí você se torna consciente de todo o universo de sonhos, um universo sutil, ou dos planos espirituais, ou de um universo criado pela sua própria mente, e você vai para um sono profundo, em que nenhum desses dois está presente, e mesmo assim existe ali uma consciência, que você é capaz de falar que estava naquele lugar. Então a consciência é o fator que nunca muda, que está sempre presente em todas as experiências. E Vedanta vai querer apontar e revelar essa consciência, mostrando que, na verdade, essa consciência que não muda, que é sempre luz porque ela revela. Por isso que a consciência é associada à luz. Se você está num ambiente completamente escuro, você não é consciente de nada. Não há diferenciação. Com a luz, você se torna consciente daquilo que está à sua volta. Ela revela as coisas. E a consciência é aquilo que revela a tudo, revela todas as experiências. E essa consciência que não muda, na verdade, deve ser a minha natureza. Porque se algo, ora está presente, ora não está presente, não pode ser aquilo que eu sou. Porque senão, quando aquilo fosse embora, eu iria embora junto, eu deixaria de existir, momentaneamente, até aquilo voltar. Mas não é assim que acontece. Vem alegria, vem uma felicidade, vem tristeza, vem raiva, vem várias emoções, vários pensamentos, crenças. O tempo passa, a idade muda, seus valores mudam, sua visão de vida muda e, ao mesmo tempo, existe algo que permanece, algo que revela a tudo isso. Então, Vedanta ele vai querer te falar o quê? Que, na verdade, essa consciência é o que você é. E essa consciência, ela é uma única consciência. Ela não é uma consciência que está apenas em você. Ela é a consciência que permeia todas as coisas, que está na forma de todas as coisas.
é aquilo que de fato a palavra eu aponta. E quando eu me identifico não com experiências, com aquele ser que tem tal crença, tal trauma, tal questão, eu começo a ver que eu não sou apenas essa personalidade, esse ego, e sim é uma manifestação de algo maior, e que eu sou esse algo maior, essa inteligência, essa consciência que está por trás de todas as experiências, e que eu já sou, que não é algo que eu tenho que alcançar. Isso muda completamente a nossa vida. Isso começa a tirar o tapete de todas as suas identificações de uma vez só. Muda tudo. Durante muitos anos, eu segui vários caminhos e que a visão toda é que você vai fazer várias e várias práticas e você vai alcançar esse estado de iluminação. Sabe? Você vai meditar, você vai praticar mantras, kundalini, chakras, vários processos, e isso vai te trazer você vai alcançar, você vai chegar num lugar, então existe uma tensão, sabe? Ai, meu Deus, a meditação não foi boa, eu não evoluí, eu estou evoluindo. Existem várias questões, uma tensão que é completamente diferente quando você vai compreendendo que aquilo que você busca já é você. Há um relaxamento. E você entende que, na verdade, todo o caminho espiritual, ele não é um caminho de aquisição, ele é um caminho de vairagya, de você soltar. Soltar tudo aquilo que impede você de reconhecer quem você é e de viver sentado em seu próprio coração, de viver, mesmo a nível relativo do seu ego, da sua personalidade, de viver essa verdade dessa pessoa que ora você está. Todo o caminho, ele é de soltura, de soltar o que te gera toda ansiedade, do que te gera raiva, de você soltar a ignorância a respeito de quem você é. E aí vem um relaxamento. As práticas todas começam a fazer um sentido cada vez maior. E sua vida se transforma completamente. Sabe? Então, a proposta de todo esse estudo, de toda essa tradição, é promover esses meios, os meios para que isso aconteça. E esse caminho, ele não é apenas, é só pela tradição védica. Não. Qualquer caminho espiritual que você siga, que você se identifique, ele vai precisar, de alguma forma, passar por isso. Te dar meios para isso. Para você acessar um estado meditativo de uma compreensão através de vários caminhos que você pode alcançar. Todas as tradições desenvolveram ferramentas para isso, mas o caminho, ele não é diferente. Ferramentas são diferentes, egrégoras, pensamentos, formas diferentes para você trilhar um caminho. E o caminho, ele vai precisar ter esses pontos. Em algum momento. E dentro dessa tradição, tudo isso é muito claro. E a proposta de todo esse estudo é trazer essas ferramentas, trazer essa clareza, de modo que você consiga ter essa compreensão de tudo isso que nós falamos. E dentro desse nosso trabalho, dentro do estudo regular de Vedanta, em que olhamos para esse eu através dos vários textos, através desses textos que, na verdade, são conhecimentos de uma tradição oral que foram escritos, né? Mas é um corpo de conhecimento que é passado de um para o outro há milhares e milhares de anos, numa certa metodologia que funciona há milhares de anos, e que você se expondo a esse conhecimento, em algum momento ou outro, né? O tempo é só Ishvara, não temos como prever, temos como fazer a nossa parte. Esse conhecimento, ele se revela a você. Então, através de um estudo tradicional, que a gente pega esse conhecimento através dos textos em sânscrito e analisa ali para onde que aquelas palavras apontam, com clareza, com discernimento, sem mais crenças, sem dogmas, e sim buscando uma forma diferente da gente olhar para a vida, da gente questionar a vida, questionar
quem eu sou de fato por trás de tudo isso. É a forma como esse estudo ele se desenrola, esse estudo de Vedanta. Então, associado ao estudo de Vedanta, todo esse estilo de vida. Então, temos associado a isso as meditações com respiração para ajudar a gente movimentar essa energia, esse impulso de vida que é a nossa Kundalini também, e com isso desbloquear essas couraças emocionais que ficam retidas, né? Essas memórias que ficam retidas no nosso corpo, nas nossas células, e que nos travam na vida. Os rituais que vão ali espelhar, simbolizar o ritual da própria vida. Os mantras que vão nos ajudar a ter essa conexão com esses vários aspectos do divino, a desenvolver essa mente meditativa, enfim. Toda essa jornada, ela foi pensada dessa forma como realizamos, né? Tanto o estudo associado à meditação, a mantra, a respiração, aos rituais, né, que vai trazer esse bhakti, essa devoção, a karma yoga, esse estilo de vida, tudo isso compõe esse nosso estudo, né, o estudo um pouco do sânscrito, para a gente poder pronunciar os mantras, estudar esses mantras. E fica aqui o convite para você que realmente, no qual esse conhecimento tocou aí seu coração, e se quiser dar continuidade, essa é uma aula de abertura de um novo ciclo de estudos. E as aulas acontecem todas as quartas-feiras, nesse horário, de 7 às 20h30. E ali nós vamos passando pelos textos, pelos estudos associados à nossa comunidade védica. Então, para aqueles que entram na turma desse estudo de Vedanta, a comunidade védica ela é um bônus, tá? Para aqueles que não estão no momento ainda de entrar nesse estudo mais profundo, tem também a possibilidade de participar apenas da comunidade védica e ali ter acesso às meditações, a um estudo sobre valores, mantras, a participar dos rituais ao vivo e se envolver com esse conhecimento, com essa tradição, né? Mas se você deseja esse conhecimento também, né, acessar esse entendimento, esse questionamento, esse aprofundamento, então o estudo de Vedanta ele é para você, né? Se sentiu vibrar no coração, é o momento de dar esse passo além, né? E trazer esse entendimento claro a respeito da pessoa que você é. Então nós estamos agora iniciando um novo ciclo de estudos. Esse é um texto que vamos estudar, que é um texto pequeno e muito bonito até, e que vai tratar de uma forma mais específica sobre esse entendimento claro, sobre esse sujeito que está por trás do corpo, da mente, das emoções. E quem quiser participar, como a gente vai tratar desse pilar, eu estarei colocando também ferramentas, né? Vai ter um curso que eu vou estar lançando agora só sobre Karma Yoga, sobre como lidar com todo esse processo que nós falamos, que vai estar também disponível para você dentro dessa plataforma como um bônus, além de nossa comunidade védica, claro que você fará parte também. Então fica aqui o convite, quem desejar, depois é só mandar uma mensagem para mim no privado. As inscrições estarão abertas já a partir do final de semana, estarei abrindo. E para vocês que quiserem participar, o estudo de Vedanta, a mensalidade, para vocês nesse momento é um pouco mais, mas para vocês estará 217, incluindo o curso de Karma Yoga, toda essa base, incluindo a comunidade védica, e você pode participar também desse conhecimento, desse estudo, pelo tempo que você quiser, tá? Não tem tenho que um compromisso, enfim, o texto, esse ciclo é um texto pequeno, é um texto que tem mais ou menos, será uns 2 meses, 3 meses de estudo, e depois vamos passar por um texto muito especial, que são os Shiva Sutras, que é um ensinamento de Shiva, que também é muito bonito, e que esse texto que vamos estudar agora vai nos dar a base para a gente entrar nesse outro estudo,
nesse estudo, nesse ensinamento, tá? E para quem quiser participar só da comunidade védica, é R$ 47,00 a mensalidade, a contribuição, e você acessa muita coisa. Esse é um valor assim realmente muito simbólico, tá? Por todo o conhecimento que tem lá, todos os rituais e todos os gastos que tem também com os rituais, mas com o propósito também de tanto pessoas que praticam yoga, que já estudam Vedanta, poder se envolver com toda essa tradição, com tudo que ela porta, né? Com esses vários galhos dessa tradição, ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém quiser, pode tanto escrever, pode abrir também o microfone e perguntar. Fez sentido esse conhecimento para vocês? Chegou aí até vocês? Ou não? Tiago, deixa eu só aumentar o som aqui, peraí. Pode falar. Tiago iria perguntar alguma coisa ou não? Ah, maravilha, que bom. Que bom. E alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Esclarecer algo que não ficou muito claro? Ou alguma outra pergunta que tenha, se eu souber responder? Sheila, vai lá, em Portugal já é tarde, né? Boa noite. E as aulas ficam gravadas também, tá? Então você tem acesso às aulas ao longo de todo o curso, todas as aulas ficam gravadas. Para quem não está aqui no Brasil, às vezes é tarde, né? E pode também assistir. As aulas são ao vivo, mas dá para assistir também as aulas gravadas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Se quiser, pode perguntar. Ótimo, Lucas. Que bom que fez sentido. Maravilha. Daisy, que bom. Nenhuma pergunta? Não é possível. Ou eu expliquei bem, ou não entenderam nada. Que bom, que gostou, sem dúvidas, que bom. Então, o link eu irei enviar no grupo, tá? Você pode tanto mandar uma mensagem no privado, ok? Ou eu também irei enviar tanto lá no grupo do WhatsApp, onde vocês estão, no grupo da comunidade também, para quem quiser, tá? Ou pode me mandar uma mensagem privada que eu mando o link. No final de semana, as inscrições estarão abertas. Que bom que entendeu, explicou muito bem, então tá bom. Maravilha, queridos. Nenhuma pergunta mesmo? Nenhumazinha para... O entendimento fica fácil, que bom. Queria perguntar sobre a meditação, pode perguntar, Deise. Quer abrir seu áudio para perguntar? Pode abrir. A minha história no Vedanta? Então, o Vedanta entrou na minha vida por último, né? Eu comecei um caminho espiritual muito cedo, muito novo. Principalmente, eu sempre tive uma ligação muito grande, assim, sabe? Meu pai, a meditação leva ao encontro com Deus, eu já explico isso para você. Só para responder você primeiro, antes de eu contar a história, a meditação, ela é um meio, tá? Esse encontro, ele vem através do conhecimento, através da devoção, e a meditação, ela se torna um meio para você abrir um espaço para que essa compreensão, para que essa visão seja assimilada. Ela por si só, não exatamente, tá? Ela vem junto com o conhecimento. Senão você vai meditando, ainda que a mente ela entre num estado de paz e de profundidade, a gente acaba não compreendendo as experiências. Muita gente medita, entra em meditação profunda, entra até em samadhi, mas não sabe. Ela está ali presente, mas ela não reconhece aquele estado como sendo aquilo que eu sou, e se identifica como sendo um fruto da própria meditação.
Então, a meditação ela vem associado ao conhecimento. Junto com a devoção, é um estilo de vida, ok? E nesse estilo de vida, esse conhecimento, esse entendimento dessa realidade do divino, tal como foi explanado aqui durante o workshop, durante essa aula, ele é reconhecido, ele é assimilado. Aí essa visão se estabelece, ok? Mas a meditação é um pilar fundamental. Sem ela também se torna muito difícil, tá? Mas resumindo aqui a minha história, eu desde muito cedo, desde muito novo, eu sempre tive uma ligação espiritual muito grande, mas foi a partir do meu pai que ele faleceu. Eu tinha 14 anos, meu pai era muito novo, tinha 37, teve um aneurisma, e aí foi fulminante, né? Mas a partir daquele momento eu comecei uma busca mais profunda daquilo que não morre, daquilo que permanece em nós, sabe? E aí eu achei muitos cursos, livros, muita coisa que meu pai tinha ligado ao autoconhecimento, de meditação, e aí eu comecei a estudar. E a partir dali eu não parei mais, eu comecei um estudo profundo, e aí o primeiro caminho que eu trilhei foi do taoísmo. Então, com o Tai Chi Chuan, o Qigong, me formei também como professor na época de Qigong, estudei medicina tradicional chinesa, acupuntura e várias outras ramificações dessa medicina ao longo do tempo, né? Mas foi com 17 anos eu conheci meu primeiro mestre, e um mestre ligado a processos espirituais de canalização, que faz parte da nossa escola também, um processo de conexão espiritual e de canalização de energia através dos 7 raios, da chama violeta, enfim, é toda uma outra linha de trabalho que eu também sigo até hoje, que eu fiquei durante 12 anos estudando com ele, e depois eu recebi ali a missão de continuar a escola, e que eu também continuo paralelamente até hoje, com conhecimento que também não se conflita, né, mas de todo um trabalho espiritual. E ele já faleceu, né, há alguns anos atrás, e eu que continuo esse trabalho até hoje. E junto com esse trabalho eu entrei em contato depois com o yoga. Essa escola ela tinha uma ligação muito grande com o tantra, com a movimentação de energia, kundalini, chakras, esse conhecimento sobre o prana, sobre como o prana atua, como a gente pode realizar curas espirituais, e todo um trabalho de limpeza. E aí o tantra ele sempre me encantou muito. Então, ao longo desse processo, em 2011, a gente se iniciou junto com a Swami Satyasangananda Saraswati, na linhagem de Swami Satyananda, que com ele que eu aprendi também assim, a amar o yoga, porque eu tinha todo um trabalho energético muito profundo, o Tai Chi Chuan, o Qigong, muita movimentação de energia, e o yoga, tal como eu havia conhecido, me parecia uma coisa meio vazia, assim, sabe? Muito exercício e apenas aquilo. E com o Satyananda, eu vi todo um outro lado energético relacionado à prática, à movimentação de energia, nas posturas, enfim, todo um trabalho incrível dos kriyas, da movimentação da energia, da kundalini, e eu fiquei muito encantado na época, assim, muito entusiasmado com esse trabalho. E em 2011, a gente recebeu a iniciação da Swami Satyasangananda, e aí eu trilhei um longo caminho, assim, ao longo do Tantra, Kundalini, de todas essas práticas que também trouxeram muita transformação. E por último veio o Vedanta. Então, quando veio o Vedanta, eu conheci através da professora Glória Di, minha mestra também de Vedanta, da linhagem de Swami Dayananda, da qual eu faço parte. E quando o Vedanta veio com aquela clareza, foi paulada assim na minha cabeça, sabe? Porque eu tinha várias e várias crenças sobre o que era meditação, o divino, sobre como alcançar. E nossa, Vedanta me desconstruiu assim de uma forma muito grande. Eu fiquei numa crise assim durante um tempo, numa crise grande assim de existencial, né, de tudo que eu estudava, que eu ensinava. Eu falei, agora, como é que eu vou ensinar de outro? Como é que eu vou continuar ensinando do jeito que eu ensino? E assim, o estado que Vedanta traz, quando o cabelo pega fogo, né, quando a mente ela é chamado de mumukshutvam. E esse mumukshutvam, ele pegou fogo na minha cabeça assim, quase que automaticamente, eu não conseguia pensar em outra coisa, era o tempo todo aquilo na minha mente, até eu conseguir entender aquilo tudo, porque tudo tinha parado de fazer sentido.
Minha prática de yoga, eu dava aula de yoga e não via sentido mais naquilo. Eu falei, por que eu estou fazendo isso? Sabe? Então, até toda essa estrutura que eu passei para vocês ficar clara na minha mente foi um tempo que eu fiquei em crise, assim, né? Até que o conhecimento se estabeleceu, eu comecei a entender o estilo de vida e como cada coisa que eu fazia se encaixava dentro desse estilo de vida, e aí tudo foi se complementando até que esse conhecimento que Vedanta traz se tornou claro na minha mente também, e que isso é também só a primeira parte. A gente fala, entendi, se iluminou. Não, né? Claro, a sua mente ela ganha uma clareza, mas você não se torna agora iluminado, perfeito. Não, é uma clareza, você entende que é o passo mais fácil. Depois de você entender, é você passar aquele conhecimento para o seu coração, você assimilar. Aí sim, moksha. Esse que é o trabalho que lidar com as nossas identificações, que, enfim, aí é outra etapa dessa jornada, mas a gente compreender é relativamente simples. Mas foi aí que Vedanta veio e aí tudo se estabilizou. Então eu fiquei um bom tempo, por exemplo, com yoga, com tantra, sem Vedanta. Claro, um grande desenvolvimento, minha vida mudou. Depois, quando o Vedanta veio, eu meio que deixei de lado um pouco do conhecimento, do tantra, das práticas, e mergulhei fundo no Vedanta, nos textos, e fiz um estudo muito intensivo, assim, e chegou um momento que dar aula de Vedanta foi uma coisa que não tinha outro caminho, porque eu já ensinava, já dava aula, como é que eu ia continuar dando uma aula do mesmo jeito, com uma outra compreensão que agora eu tinha? Então, eu comecei nesse processo de estudo, de dar aula. O professor Patrick, grande amigo também, que me ensinou muitas coisas de sânscrito, de canto védico, e que também é discípulo da professora Glória, e me incentivou muito, né, nesse caminho de dar aula de Vedanta. Se eu dou aula de Vedanta hoje, né, foi por incentivo dele também, e foi algo que acabou sendo muito natural, assim, porque era o que eu fazia, nunca fiz outra coisa da vida, e não podia ensinar de outro jeito, tendo uma outra compreensão. Então, eu acabei tendo que dar aula, entre aspas, né, dando aula também de Vedanta, e que já faço há alguns anos, e esse foi o meu caminho. Passei um bom tempo, como eu falei, só com Tantra, sem Vedanta, depois só Vedanta, sem também esse outro caminho por base, mas foi a integração de tudo isso que para mim gerou e gera hoje uma grande diferença. Né? Só o Vedanta também, sem também essa base, acaba com o tempo ficando muito seco, assim, sabe? Na minha experiência. E Vedanta, quando entra com esse autoconhecimento do Tantra, movimentação de energia, você traz uma vitalidade, um brilho que só o conhecimento às vezes não te dá, sabe? Então isso associado com mantra, com kirtan, com a devoção, forma um todo que para mim faz muita diferença, e é a forma como eu gosto de ensinar esse conhecimento casado de Tantra e Vedanta, e é isso que vocês vão encontrar na forma com a qual esse conhecimento se expressa através de mim, né, desse estudo que a gente realiza. Então essa é um pouco da minha história, tem muitas coisas, né, mas esse é um resumo aí dessa jornada, que eu convido vocês a trilhar também. Trilharmos juntos, né? Porque é um caminho que não tem fim, né? O caminho é a meta. Mais alguma pergunta? Sim, está gravado o vídeo, sim. É muita coisa, né? Então, maravilha. Pode perguntar, Guilherme. Normalmente as pessoas não têm. Esse é um conhecimento muito, muito, muito especial, assim mesmo. Como é? Desculpe, está um pouco baixo aqui. Sim, aí no curso tem o grupo do WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo.
pode interagir com outras pessoas. Tem o grupo da comunidade também, que faz parte do processo. Aí a plataforma, o curso, ele vai estar na Hotmart. E, enfim, lá vocês têm acesso a muita coisa, né? Meditações, respirações, todo esse trabalho vocês têm acesso lá, as celebrações. Que bom, maravilha, Guilherme, fico feliz. O yoga é completamente conectado, né? Toda essa base é aquilo que dá sentido ao yoga, na verdade, né? Quando a gente entende tudo isso, tudo que a gente faz dentro do yoga, nossa, é fantástico. Gratidão, Graça. Hariom, bom te ver. Mas o yoga ele passa a fazer um sentido muito maior, né? Que a gente começa a entender o porquê de cada coisa. Sim. Vedanta é essa base, né? Uma dessas bases do yoga em si, né? Tantra, Vedanta. Não é diferente, é tudo uma coisa só, na verdade, né? Foi separado, mas em essência é uma mesma coisa. Faz parte do mesmo processo. Maravilha, será muito bem-vindo, Guilherme. O Lucas, o Ganesha Chaturthi é em setembro, tá? Vai ser setembro, outubro ali. Eu não sei exatamente a data, mas é entre setembro e outubro. Lá na plataforma, tem naquela parte dos festivais, tem lá certinho qual é a data, tá? Mas é setembro e outubro. Aí você falou que você queria vir presencialmente, eu acho que foi isso que eu li, será muito bem-vindo se for isso. Então, queridos, maravilha, 9 horas. Uma ótima noite a todos. Gratidão aí pela presença, pela atenção de todos. E quem quiser seguir esse caminho será muito bem-vindo. Então, vamos só o mantra de encerramento. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Tat Sat.